Fala, primeiro ano, nova geração. Só alegria com vocês? Tudo bem? Então, né? Que bom. Hoje eu resolvi gravar aqui em casa de novo, né? Porque eu não vou usar quadro, né? Digo não ao giz. Bom, nas últimas semanas a gente falou bastante sobre mapas, posições, fuso horários, essa coisa toda, né? Fizeram exercício? Espero que tenham feito, viu? Eu quero ver no Meet, eu quero dúvidas sobre fuso horário, hein? Vocês estão me devendo, tá? Poucos tiraram dúvidas e se você não está com dúvida em fuso horário, caramba, você está muito bem, tá? Você está muito bem. Bom, tá? Mas o vídeo de hoje não tem nada a ver com fuso horário, a gente está mudando bastante o eixo temático. A gente vai começar a falar de geologia. Geologia. Deixa eu pegar o livro de vocês aqui, ó. Geologia, aula 19 de vocês. Vamos falar sobre eras geológicas. Olha aqui que interessante. Vamos falar sobre estruturação geológica do planeta, tá? É um assunto aí que para muitos é difícil e eu entendo, tá? Porque muita coisa envolve física e tem umas paradas aí meio embaçadas para entender. Então, eu não estou com pressa nenhuma de correr com esse conteúdo. Eu vou falar na boa, vou gravar um vídeo aqui só um pedaço, aí semana que vem a gente vai fazer um outro pedaço, tá? Para que vocês consigam absorver bem, tá? Esse assunto eu sempre falo, é o tipo de assunto, esse clima que se você entender bem os fundamentos, o resto é só ler e memorizar a informação. Mas entender esses fundamentos é difícil e aí a gente vai fazê-los com calma. Beleza? Então vem comigo aqui que a gente vai começar a discutir esses assuntos hoje. Deixa eu diminuir a minha cara. Diminuir. Então, o tema da aula 19, pega a tua apostila aí, vou esperar. Pegou? Então, bora lá. Bom, basicamente, gente, o que a gente vai discutir é o tempo geológico e a estrutura geológica. O que é geologia, para começar, né? Quando eu falo geologia, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo ao tempo usado a uma unidade de tempo usado para medir a história do planeta e do universo. Tá? Isso é muito importante, né? E aí rola muita confusão. Quando eu falo em tempo geológico, eu não posso usar como referência o tempo de vida do ser humano. Por quê? Porque as proporções são muito diferentes, né? Então, quando eu falo para vocês que os últimos 4 séculos foram importantes para a humanidade, né, em termos de revoluções industriais e mudou toda a relação humana, tá? 400 anos. Em geologia, os últimos 4 séculos não foram absolutamente nada. Foi um estalinho na história do planeta, tá? Mas menos de um segundo. Então, quando a gente fala em tempo geológico, a gente trabalha em milhões ou bilhões de anos. Tá? Então a ideia do que é muito, o que é pouco aqui, você tem que sempre olhar com cuidado, beleza? E com muito cuidado, tá? Então, se eu fosse considerar a história do planeta Terra, tá, como sendo 24 horas, imagina, o planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos, repetindo, 4,6 bilhões de anos. Se eu considerar isso sendo 24 horas, nessas 24 horas, em que momento surge o homem na história toda? O Homo sapiens, vocês sabem? Pois é, o Homo sapiens vai surgir no último segundo dessas 24 horas, ou seja, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Essa é a história humana perto da história do planeta Terra. Nada, né? Ou seja, nós somos um grande nada quando a gente pensa em história geológica. Beleza? Então, professor, então o que eu falo? O que é pouco, o que é mais ou menos, o que é muito na geologia? É isso que a gente vai ver agora, tá? Tira a cara do professor da frente do gráfico que a gente consegue ver. Bom, tá grande ainda, professor, diminui aí. Agora rolou, hein? Agora rolou. Então, vamos lá. Para começar, para marcar esses tempos, a gente costuma utilizar esta tabelinha marota. Está bem resumida essa tabela, tá? Mas é assim que eu quero que vocês vejam por enquanto, sobre o tempo geológico. Então a gente vai ter aqui o El. Esse El aqui você não precisa esquentar muito com ele, você só lembra desse nome aqui, ó, Fanerozoico, tá? Então, por que eu preciso só lembrar desse nome? Por conta dessa palavra aqui, ó, o tal do zoico. Vocês sabem o que é zoico?
Zoico, muito bem. Se você pensou que zoico significa vida, você pensou de forma correta. Eu sei que vocês pensaram que era vida zoico, né? Sei, tá? Faz de conta. Beleza? Ninguém pensa em vida. Pensam em pedra, em um monte de outra coisa, mas vida não. Mas beleza. Então o que é zoico? Zoico é vida, né? Então fanerozoico é o momento onde eu considero vida no planeta. Então a vida no planeta a gente divide em 3 partes, que são as eras. Tá vendo aqui, ó? A era cenozoica, era mesozoica e a era paleozoica, tá? O que isso significa? Toda vez que eu uso o termo seno, recente, meso, intermediário, meia boca, né? Metade. E paleo, antigo, tá? Repetindo, seno, recente, meso, intermediário e paleo, antigo. Então, considerando isso, o que eu vou pensar como vida recente no planeta? Olha aqui, os últimos 60... Vou arredondar aqui, tá? Pode arredondar para ficar fácil. Os últimos 65 milhões de anos da história do planeta. Então, de hoje até 65 milhões de anos atrás, a gente considera como vida recente, né? Pra você ver, 65 milhões de anos atrás é novo. Beleza? Intermediário é de 65 milhões de anos até mais ou menos 245 milhões de anos. E o que é velho de vida, tá? Não estou falando do planeta, estou falando velho, a história da vida. É de 250, 280 até mais ou menos 570 milhões de anos. Ok? 570, repetindo, milhões de anos. Pense em dinheiro que fica fácil. Imagina você ter 570 milhões de reais. Dá para fazer alguma coisa, né? É bastante. Beleza? E aí, antes desse momento aqui, são as eras que têm vida, o zoico da vida, nós temos o que a gente vai chamar de pré-cambriano. Vocês sabem o que é o pré-cambriano? Pré-cambriano, olha o nome. Pré, antes deste período aqui que é o cambriano. Tá vendo aqui ó, no Paleozoico? Cambriano, circulando aqui para vocês. Tá? Então significa que o pré-cambriano é o momento onde nós não tínhamos vida significativa no planeta. Nós tínhamos protezoários, tá? E a gente tinha o momento do Arqueano, né? Que é Arqueozoico. Então eram bactérias, seres unicelulares, bactérias, né? Não eram vidas complexas, não tinha uma plantinha, não tinha um invertebrado. Beleza? Então a gente chama esse momento todo de pré-cambriano. Beleza? E vai ser muito importante, porque 36%, por exemplo, do território brasileiro, a gente chama de pré-cambriano. Sabiam? 36% da geologia brasileira é pré-cambriana. É muito antiga. Beleza? Bom, e aqui, por último, nós temos os períodos, que são as subdivisões das eras, né? Olha aqui, quaternário e terciário, o Cretáceo, Jurássico e Triássico, isso aqui é a era dos dinossauros, né? Os períodos dos dinossauros. Carbonífero, tá? Aqui a gente vai ter carvão, enfim. Aí os períodos vão marcar momentos específicos dentro das eras geológicas. Belezinha, galera? De boa, né? Bom, vamos falar mais disso? Vamos! Como que os caras fazem a datação da Terra? E aqui tem uma parada interessante. Para fazer a datação da Terra, eles usam um monte de parada química. Eu não vou entrar em detalhe, obviamente, dessa química toda, porque não é a minha ossada. Mas você pode perguntar para o professor de química de vocês, que ele pode comentar melhor sobre isso, que é bem massa esses processos, tá? Um é o decaimento radioativo, que vai analisar a meia-vida radioativa, principalmente desses dois elementos aqui, ó. O urânio, que se transforma, né? E do sódio, que se transforma também. Beleza? Então, a meia-vida radioativa desses elementos é uma forma de datação. Tudo que é muito velho, você data por meia-vida radioativa. Tá? Isso é bem interessante. Olha que louco, a rocha mais antiga e já identificada está no Canadá e ela tem 4,28 bilhões de anos. Repetindo, 4,2 bilhões de anos. Essa rocha aí ajudou a gente a chegar no número que é a idade do planeta, que é 4,6 bilhões de anos. Beleza?
Bom, e quando a gente tem coisa viva, né? Matéria orgânica, que é ali do Paleozoico para frente, a gente já começa a fazer datação pelo famoso carbono 14, né? Então vai datar episódios mais recentes, que é onde a gente tem carbono, que é matéria orgânica, para poder datar, né? Então você vai datar, por exemplo, coisas da pré-história, na história do homem, enfim, resquícios fósseis, aí você consegue fazer por essa técnica. Beleza? Tranquilo? Então, como data a Terra, decaimento radioativo e carbono 14. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a formação do nosso planeta, né? Deixa eu diminuir minha cara aqui, tá? Olha que interessante. A Terra primitiva sofreu um resfriamento. Como foi isso? Lá naquele momento que vocês viram na tabelinha escrito como adiano, tá vendo aqui o adiano aqui embaixo, tá? No comecinho do planeta, a Terra era uma grande bola de fogo incandescente, tá? Ou seja, quer dizer, se é de fogo vai ser incandescente, né, professor? Bom, a Terra não estava solidificada ainda, tá? Ela tinha acabado de se formar, todos os elementos estavam em fusão, ou seja, estavam derretidos, o calor era imenso e ela girava extremamente rápido. Com o tempo, a Terra foi reduzindo sua velocidade de rotação, tá? E foi resfriando, formando as primeiras rochas que a gente viu lá há 4,2 bilhões de anos. Então, o processo de resfriamento do planeta vai acontecer aqui no Adiano. Por isso que chama Adiano, vem do deus Hades, que é o deus do inferno, das trevas, né? E aí a Terra era incandescente, por isso o nome. Beleza? Então, olha aqui. Então, a Terra primitiva sofreu um resfriamento, tá? Na superfície, né? Os vulcões entraram em erupção, tá? Presta atenção, emitindo gases que formaram a atmosfera. Professor, de onde veio esse vulcão? Pensa comigo. Quando começa a resfriar, não começa... Deixa eu aumentar até a minha cara aqui. Não começa resfriando de dentro para fora, né? É igual aquele seu prato de escondidinho que você está comendo, né? Ou, sei lá, ou qualquer coisa mais líquida que você vai comer. Mingau, enfim. Ele não esquenta primeiro em cima, porque está em contato com o ar, não é? Então você pode observar, às vezes forma uma peliculazinha, não forma em cima? Tipo do escondidinho dá para ver bem, da lasanha dá para ver bem, né? Do mingau dá para ver bem. Essa peliculazinha que forma, ela endurece, por quê? Porque ela resfria. Esta peliculazinha que resfriou no planeta, era só essa camadinha extremamente fina, que esfriou, entendeu? Então, embaixo dessa camada fina e durinha, eu tinha um monte de material de rochas em estado de fusão, ou seja, rochas derretidas, um monte. Então, essas rochas, tá, exerciam pressão nessa camada muito fina e ia rompendo essa camada. Cada vez que rompia essa camada, liberava toneladas e toneladas de gases que foram formando a atmosfera. Beleza? Interessante, né? E daí, ó que legal, vai dar a base para a matéria orgânica e para a água. Que louco! Da onde vem a água? Vocês sabem de onde vem a água do planeta? Eu vou deixar essa aí para vocês pesquisarem, hein? Da onde veio a água? É a teoria, obviamente, mas qual é a teoria mais aceita para a origem da água do planeta? Pesquisem e tragam para mim no Meet, na aula ao vivo, hein? Quero ver quem que vai observar isso, tá? É bem interessante. Só vou dar uma dica. Ela é bem velhinha. A água do planeta é velha pra caramba. Bom, então entender esse processo, né? A Terra começa resfriando, formando uma camada muito fina de rochas em cima, que está em contato com o ar, enquanto que lá dentro, né, eu tenho uma camada extremamente grossa de material em estado de fusão, derretido. Esse material vai rompendo essa camada fininha, produzindo erupções de gases e lava também. É aí que vai acontecendo, né? Eu tenho uma camada fininha dura, aí vem um vulcão, sai e joga aqui para cima um monte de magma. Aí esse magma cai na superfície e vai acontecer com ele. O que com ele? Vai resfriar também. Então ali vai ter uma camadinha mais grossa de crosta. Por isso que chama crosta, uma crostinha mais dura. Aí vem outro vulcão e de novo entra em erupção. Derrama mais magma. Aí forma outra crostinha mais grossa de crosta, de rochas. Até ter uma crostinha bem grossinha ali que o vulcão não consegue mais sair.
Beleza? Aí eu formei uma crosta mais grossa. Aí no outro lugar vai ter outro vulcão que vai fazer a mesma coisa. E aí a crosta vai deixando de ser muito fina para ser cada vez mais grossinha. Beleza? É um processo bem lento. Demora milhões e milhões de anos, tá? E ainda está acontecendo. Hoje está acontecendo isso ainda. Beleza? Então, ó, há cerca de 3 bilhões e meio de anos atrás, grande parte da crosta já estava formada. Olha aí que interessante. Por que já estava formada? Em função desse processo que eu falei. Esse resfriamento bem da camadinha superficial e os vulcões que iam injetando magma na superfície, solidificando esse magma, formando crostas cada vez mais grossas. Ou seja, se a Terra tem 4... Olha que louco, pensa comigo, pensa. Se a Terra tem 4,6 bilhões de anos e a crosta se forma com 3 bilhões e meio, você entende que foi 1 bilhão, presta atenção, estou falando que foi 1 bilhão de ano, tá? Para formar a crosta inicial do planeta. É muito tempo, não é, gente? É muito tempo. 1 bilhão de... Então, dos 4,6 bilhões de anos, 1 bilhão, a Terra era um grande nada, que nem crosta tinha direito. Beleza? Então, a gente começa a considerar parte sólida, rochosa, os últimos 3 bilhões e meio de anos. Beleza, galerinha? Tranquilinho? Perguntas? Não? Então, vamos lá. Bom, e aí, gente, vamos analisar um pouquinho a estrutura interna do nosso planeta. Olha aqui que interessante. Bom, essa estrutura é a estrutura que a gente chama de atual, tá? O que você vai observar aqui, ó? Presta atenção. Deixa eu me aumentar só um pouquinho. Bom, a estrutura interna do planeta é composta pela crosta que a gente está falando, que é essa camada bem fininha aqui, tá? Deixa eu pegar uma lupinha aqui e aumentar. Tá vendo? Essa crosta bem fininha aqui, ó, corresponde a 1% da massa do planeta apenas. 1%. É aqui que a gente está. É a parte sólida do planeta. Tudo que é duro, tudo que é rochoso, é essa camadinha bem aqui e bem fininha. Ok? Que é 1% da massa. A maior camada está abaixo da crosta, que é essa aqui. Cadê minha mãozinha? Ih, sumiu minha mão. Que é esta aqui, que na verdade é o que a gente chama de manto terrestre. Daqui, ó, até aqui, tudo isso é um manto, tá? Olha que interessante que ele bota na imagem. O manto, ele fala que o manto é plástico. O que ele quer dizer com manto plástico? Presta atenção. Deixa eu usar aqui a apostila, tá? Ó, esse livro aqui. Eu vou pressionar esse livro. O que vai acontecer com ele? Ó, tô pressionando. Dobrou, não dobrou? Por que ele dobra? Por que ele enverga? Porque ele é um livro mole, né? Ele tem uma plasticidade, ele tem uma capacidade de maleabilidade. Se eu pegar esse outro livro aqui, inclusive eu preciso terminar de ler, tá? O que vai acontecer? Ih, desmarquei a página. Ó, ele é mais duro. Se eu pressionar, a camadinha de cima está dobrando, tá vendo? Ó, embaixo não. Então significa que a camada de cima é mais plástica, a de baixo não. Então, quando eu uso o termo plástico em geologia, quer dizer a maleabilidade, beleza? Então ele está falando para você que basicamente o manto tem uma capacidade mais plástica, ele é maleável, tá? E aí aqui no meio a gente tem o núcleo, tá? O núcleo amarelo, que é o interno, e o núcleo branco, perdão, que é o externo, e o núcleo branco, que é o interno. O que tem no núcleo, professor? Basicamente, ferro, ó, ferro, tá? E níquel. Basicamente isso, tá? Ferro e níquel, beleza? Só que aqui no núcleo interno o ferro é sólido, tá? Ferro e níquel sólido, e aqui, ó, tá em fusão, beleza? Olha a temperatura, mais de 4.000 graus Celsius. É quente para um bastante. Não vou falar besteira, é quente pra caramba, tá? É mais ou menos a temperatura da superfície do Sol. Louco isso, né? Então, núcleo interno, ferro sólido e níquel. Núcleo externo, ferro e níquel em estado de fusão, derretido, tá? Manto, tem esses caras aqui, ó, beleza? Esses elementos químicos aqui, ferro, alumínio, né? Silício, oxigênio, tá? Manganês, enfim, magnésio.
aqui e a crosta fininha aqui. Beleza? Bom, vamos olhar agora esse outro esquema da crosta, tá? Nesse outro esquema, o que eu observo? Observa das camadas internas, né? Olha aqui, ó, bem aqui eu tenho a conexão do manto com a crosta. Sempre a transição de uma camada para outra, a gente chama de descontinuidade. Aqui é a descontinuidade de Morovitch, ou de Mohorovitch. Eu falo só morro que fica mais fácil, descontinuidade de morro. Aqui, do manto para o núcleo, a descontinuidade de Gutenberg, que é bem mais fácil de falar e não tem erro, né? Então, sempre entre uma camada e outra, a gente vai chamar de descontinuidade. Beleza? Presta atenção aqui na crosta agora. Crosta continental e crosta oceânica. A crosta aqui, gente, olha que interessante, tá? A crosta continental, ela costuma ser mais grossa, tá? Mais espessa, pode chegar até 80 km. Aqui no Brasil ela chega fácil a 80 km. A crosta oceânica, olha como que ela é mais baixinha, ela é mais fina. Ela tem 5 a 10 km de profundidade, de grossura. E é por isso que é mais fácil de eu ter vulcão no oceano. Por quê? Porque se no oceano a crosta é mais fina, significa que um vulcão consegue romper a crosta com mais facilidade onde ela é mais fina, logo nos oceanos. Entenderam? Repetindo, é mais comum ter vulcões no oceano, porque no oceano a crosta é mais fina, facilitando o trabalho do vulcão de romper essa crosta. Beleza? Tranquilinho? Então, massa. Aqui eu tenho um manto superior. É no manto superior que tem o famoso magma que a gente conhece. Então, quando você ouve falar de magma, onde está o magma? No manto superior fica o magma, beleza? O manto transicional inferior a gente nem tem contato. Beleza? Galera, e para a gente finalizar, né, a gente falou de tempo geológico, falamos de estrutura geológica, tá? E para a gente finalizar, eu deixo aqui para vocês uma conclusão interessante. De todo esse processo de formação da Terra, né, ao longo desses 4,6 bilhões de anos, tá? Passando pelo Radiano, passando pelo Arqueozoico, Proterozoico, Paleozoico, Mesozoico, até chegar no Cenozoico, a Terra sempre esteve em constante transformação. Sempre. Se a Terra sempre esteve em constante transformação, significa que ela ainda está em constante transformação. Ok? Porém, a gente não consegue perceber com muita clareza essas transformações enquanto nós estamos vivendo, porque o tempo que a gente vive, dezenas de anos, talvez centenas, é um tempo muito pequeno perto da história do planeta, tá? Então, isso que vocês precisam guardar, beleza? Então, quando eu olho o núcleo interno, o núcleo externo, o manto inferior, transicional, superior e até chegar na crostinha, que é onde a gente está, foram bilhões de anos de processo de evolução para que a gente tivesse essa condição muito específica do planeta. E é esta condição muito específica do planeta que garante que nós, seres humanos, existimos. Ou seja, as condições de vida no planeta, elas são temporárias. Logo, as condições que a gente tem agora, um dia não vão ter mais. Então, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, as condições de vida geológicas, as condições geológicas para que exista o ser humano, elas são passageiras, ela tem começo, meio e fim. Onde é o meio, professor? Não sei. Onde é o fim? Não sei. Onde é o começo? Aí a gente consegue identificar. O começo é no quaternário cenozoico. Beleza? É interessante esse assunto, né? Eu vou ficando por aqui. Como eu falei para vocês, é muita coisa que a gente vai ter para falar sobre isso, tá? Semana que vem a gente vai aprofundar mais e é por isso que eu quero que, por favor, que vocês entendam muito bem os assuntos abordados nessa aula. Estude, tá? Faça os exercícios, utilize a plataforma de vocês, que vocês vão se dar bem. Um grande abraço, galerinha, e até aula ao vivo, hein? Terça de manhã. Fui! Beijos!